Camada 8. Ivan, seja bem-vindo aí ao nosso podcast Camada 8. A gente fica muito agradecido aí pela sua participação aqui nesse episódio especial que a gente vai contar um pouquinho aí dessa trajetória dos 30 anos do CGI. Mas antes da gente falar sobre o CGI, a gente quer conhecer um pouquinho quem é o Ivan Moura Campos. Então, pode falar um pouquinho pra gente? Deixa eu falar da minha primeira encarnação. A primeira encarnação é como estudante. Eu fiz engenharia mecânica, depois fiz o mestrado em informática, engenharia mecânica na UFMG, o mestrado em informática na PUC do Rio de Janeiro e fiz o PhD em ciência da computação na Universidade da Califórnia, em Los Angeles. Isso foi na década de 70, doutorado. Né? Por que eu mudei da engenharia mecânica para a informática? Tem uma história curiosa nisso. Eu tive um professor que ele tinha um Cinca Chambord, é um carro que vocês não conheceram, um carro francês que tinha um motor horroroso e muito pouca potência. Ele tinha o apelido de Il Bel Antonio, que era o nome de um personagem, Marcello Mastroianni teve um filme em que ele era impotente, um filme italiano. Então, ele queria colocar um motor de F100 no Cinca. Acontece que o motor V8 ele não balanceia normalmente. Você não pode colocar o virabrequim numa máquina de balancear. Aí a escola de engenharia tinha comprado um computador, eu fui dos meninos que ajudaram a desencaixotar aquilo e, encurtando uma história longa, o professor e eu fizemos um modelo, eu escrevi o programa para poder colocar um peso que substitui a biela e o pistão para poder balancear na máquina. Funcionou. E ele colocou o motor no Cinca. Quer dizer, ficou muito pesado. Funcionou, o carro andava um escândalo, mas não parava. Naquela época não tinha freio a disco, a suspensão ficou arriada, foi um desastre do ponto de vista da solução final, mas o motor ficou bom. Aí nós mexemos com kart também, que tem o mesmo problema, que é motor monocilíndrico. Dessa vez deu mais sucesso, porque quem era o piloto era o Toninho da Mata, ele ganhou o Campeonato Brasileiro 2 vezes. Então daí ficou irresistível, né? Depois dessa experiência de usar o computador na engenharia mecânica, eu me apaixonei pela área e não voltei para engenharia mecânica, não. Então essa é a primeira encarnação como estudante. Voltei para ser professor da UFMG de ciência da computação. Teve um ano que eu fui professor de engenharia mecânica. Eles me recrutaram como professor de engenharia mecânica antes de eu sair para o mestrado em informática na PUC do Rio. Mas isso foi um período tão curto que não merece tanta menção. E aí, quer dizer, fui professor, fiz uma carreira de professor, virei professor titular, depois até cometer o desatino, sou hoje professor emérito da universidade. Então essa foi a carreira acadêmica como professor, né? Tive uma carreira dentro da universidade também, na gestão da universidade e da educação. Eu fui pró-reitor de pós-graduação da UFMG e diretor da Fundep. A Fundep é a Fundação de Amparo à Pesquisa da Universidade, que faz a gestão dos recursos extramuros que vem e que os professores não sabem. Imagina, contabilidade, prestar contas, etc., pagar, receber, comprar. Enfim, então a fundação tá aí, funciona, eu fui o diretor dela. Depois disso, eles me recrutaram para ser diretor de programa do CNPq. Aí foi o Marcos Mares Guia, que era cientista conhecido, né, e tal. Ele era presidente do CNPq e me chamou para ser diretor de programas especiais. Isso ainda foi no governo Collor, finalzinho do governo Collor. Quando Fernando Henrique ganhou as eleições, ele colocou o José Israel Vargas como ministro da Ciência e Tecnologia. O Vargas me chamou, me tirou do CNPq para ser secretário de Política de Informática no Ministério da Ciência e Tecnologia. Foi aí que aconteceu, nesse período aí, entre o CNPq e o Ministério, que aconteceram as coisas em que eu tive alguma participação na implantação da internet comercial no Brasil. Então, eu voltei para Minas Gerais a pedido do então governador, fui secretário de Ciência e Tecnologia do Estado de Minas. Então, nós estamos aí na terceira encarnação, que é essa de gestão da universidade e o serviço militar em Brasília, no Ministério.
A quarta encarnação é como empresário, né? Em que tivemos 2 sucessos, quer dizer, eu tive pessoalmente 2 sucessos das empresas que nós criamos, a Aquan, que foi vendida para o Google em 2005, e posteriormente a Requima, uma empresa de desenvolvimento de projetos de inteligência artificial que nós vendemos para o iFood em 2020. Teve mais uma coisa nessa parte... Mais uma reencarnação? Não, é na mesma de gestão das coisas. Eu fui diretor da ICANN. Evidentemente, tive a participação no comitê gestor, quer dizer, eu fui o primeiro coordenador, enfim. Mas, então, teve essa parte da ICANN, que foi por eleição, inclusive, né? Naquela época, eles resolveram fazer um experimento, dividir o mundo em 5 regiões, né? Eu fui eleito pela América Latina e o Caribe, e tive mais votos, não é proporcionalmente, não, numericamente, do que o candidato da América do Norte. E tive mais votos aqui, na América Latina e Caribe, que a soma dos votos dos outros candidatos. Então, não havia dúvida. Porque tinha muita gente que questionava. Nós podemos entrar nisso depois, se for o caso, mas enfim. Então, vamos voltar um pouco aí em algumas reencarnações que você fez. Eu acho que, pra gente começar a falar um pouco aí de como a internet chegou no Brasil, acho que era quando você estava trabalhando mais na CNPq, quando você estava indo pro governo. Pode contar um pouquinho como que foi essa chegada da internet aqui no Brasil? E qual que era essa época? Que ano que era, mais ou menos? Isso foi no final de 1991, quando eu fui chamado pelo Marcos Bariguet para ser diretor de programas especiais do CNPq. 3 diretorias, a de administrativa, a de ciência e tecnologia, não sei, que tinha as bolsas e tudo, que coordena os comitês assessores, e a de programas especiais. Tinha muita prioridade, muito programa com prioridade. Quando você tem muitas prioridades, você não tem nenhuma, não é? Então, eu resolvi, uma das primeiras coisas era, com a lei de informática, que veio depois, principalmente, a gente definiu que ia ter 3 programas prioritários na área de informática. E o CNPq queria ser responsável por coordená-los e por dar bolsas e etc., dar apoio com verbas para esses 3 programas. Era o PROTEM, um programa temático multi-institucional em ciência da computação. Tinha o Softex, que foi uma criação do Eduardo Costa, que depois me sucedeu no CNPq, cujo objetivo era o Brasil portar $1 bilhão em software no ano 2000, essa era a meta. E a RNP, a Rede Nacional de Pesquisa, que à época estava falida. A RNP tinha umas 4 conexões a 9.600 bits por segundo, 9 kilobits por segundo, conectando estados. O que havia eram redes estaduais incipientes, quer dizer, da FAPESP era mais desenvolvida, tinha a Rede Rio, aqui tinha a Rede de Minas, a Rede Uai, no Rio Grande do Sul, a Rede Tchê e tal. A RNP estava falida porque ficou descuidada, o governo não dava apoio, e como ela não pagava as contas, a Embratel não tinha coragem de cortar as linhas, mas também não contratava novas. Mas vamos resolver esse problema, não é? E nessa época aí, a RNP, a gente não está falando ainda de internet, né? 91 não tinha internet, não tinha internet comercial. Bitnet. Da Bitnet. Bitnet era o serviço que se provia aí para as universidades. Isso, que era uma linha de escada, uma coisa muito, quer dizer, para os padrões de hoje, imagina. Mas eles tinham serviços o quê? Parecidos com e-mail, internet news, bulletin boards ou algo assim? Que tipo de serviço? Nesse meio aí, eram paralegais. Até eu fingia que não estava vendo e tal, porque até nesse exato momento, nós estávamos em pleno monopólio de telecomunicações, e a Embratel achava que internet era telecomunicações. Afinal, eu é que vou ser o provedor desse negócio. Então, a Embratel tomava conta de todas as telecomunicações no Brasil. A Telebrás não existia nessa época? Não existia, não. Pra você ver, isso, olha só. A Telebrás eram as 27 teles, quer dizer, dos estados mais o Distrito Federal, e mais a Embratel. A Embratel era tão independente, empresa fabulosa, tinha 27 clientes cativos,
só prestava serviço de conexão interestadual. A Embratel, ela prestava serviço para as teles de cada estado, que eram também estatais. Eram também. E esse conjunto da Embratel, mais as estatais, as teles locais, Big, Teleste, Telesp, isso era a Telebrás. Mas a Embratel, sabe, sempre se comportou de uma maneira muito autônoma, tinha muito dinheiro. Imagina, quer dizer, cobrava, só trabalhava com filé mignon, os clientes eram 27 cativos, né? E só para contextualizar um pouquinho mais ainda, nessa época a gente ainda estava falando da reserva de informática também, ou já tinha terminado? Não, ainda vai terminar, eu ainda estava no CNPq. Então vamos lá, vamos voltar lá. Vamos resolver o problema da RNP, porque desse jeito não dá. Quer dizer, vamos pagar as contas e conectar os outros estados e tal, pelo menos a leste de Tordesilhas, né, que tinha mais infraestrutura e tal. Aí, evidentemente, chamei o Tadal. Tadal era o coordenador da RNP. Então, vamos resolver esse problema. Encurtando uma história longa, nós fizemos um projeto para o PNUD. PNUD é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Ele dava 10% da verba, a gente tinha que entrar com 90%, e eles cobravam 10% de administração. Quer dizer, ficava elas por elas, e a gente é que dava o dinheiro. Mas tinha uma vantagem enorme, porque a gente dolarizava o orçamento. O CNPq colocou lá, conseguimos $500 mil, era uma fortuna. $500 mil em dólar mesmo, e o PNUD administrava aquilo, fazia a contabilidade daquele negócio. E fomos à Embratel no Rio de Janeiro, acertamos as pontas com eles. Eles estavam achando aquilo extraordinário. Vocês vão pagar as contas? Vamos pagar as contas e tal. E pagamos. E aí começamos a implantar essas conexões a 64 kilobits por segundo, que era o máximo que a Embratel tinha naquela época, que eram as conexões que ela usava para o serviço ISDN, né? RDSI, Rede Digital de Serviços Integrados, era a sigla. E aí, quer dizer, esse negócio, desse jeito, falou, tá bom, tá indo e tal, mas isso não é suficiente, não. Os POPs, os pontos de presença, eram nas universidades, institutos de pesquisa e tal, etc. Aí surgiu, vamos incorporar esse negócio. Mais ainda, quer dizer, a RNP tem que ser uma rede de ensino, uma rede de pesquisa mesmo, quer dizer, para poder explorar, estar na frente do mercado em matéria de conectividade IP. Bom, essa foi outra briga. O Ministério da Ciência e Tecnologia era partidário do padrão OSI ISO e o protocolo europeu. E eu estava vendo, escancarado, né, que TCP/IP ia vigorar, o padrão de mercado, não havia dúvida e tal. Tive que brigar lá dentro, quer dizer, não foi... Teve choro e ranger de dentes. Dentro do Ministério, o Vargas ficou do meu lado, obviamente, mas tinha gente lá ameaçando se demitir, porque trabalhamos não sei quantos anos nisso para implantar o padrão ISO no Brasil e tal. Depois reconheceram, quer dizer, história mesmo, em pouquíssimo tempo, mostrou que essa decisão estava certa, obviamente. Então teve isso, e aí nós estávamos nesse negócio de conseguir mais dinheiro para colocar mais linhas de 64 kilobits entre estados e cutucando os estados para fazerem as suas redes estaduais para aumentar a capilaridade e chegar nos municípios. A exemplo do que fazia a FAPESP com a rede ANSP e outros estados como Minas Gerais. Aí eu tomei posse no dia em que foi publicado o decreto regulamentando a nova lei de informática, que, dentre outras coisas, visava acabar com a reserva de mercado. Encorajados por esse negócio, quer dizer, a lei previa que as empresas tinham que investir X% do seu faturamento bruto em pesquisa e desenvolvimento, um pedaço podia ser dentro de casa, outro pedaço tinha que ser em convênio com universidades e institutos de pesquisa. Essa parte era grana, tá? A gente, então, fez contato com as empresas, eles podiam pagar essa parte, pagar entre aspas, né? Investir essa parte de P&D que tinha que ser com universidades e institutos de pesquisa, eles podiam pagar em equipamentos. Isso foi muito bom, porque precisava de equipamento de todo jeito, de todo tipo e tal. Chegaram até, a IBM até chegou, acho que, se me lembro bem, a comprar uns Juniper. Depois, mais lá na frente, sabe? Quando as conexões ficaram mais profissionais. Aí nós
convencemos. O Ministério da Ciência e Tecnologia e o CNPq eram pessoas especiais que estavam lá. Hoje, em retrospectiva, a gente olha, eram pessoas de um calibre excelente e demos muita sorte de ter também o Vargas no Ministério da Ciência e Tecnologia, que me deu todo o apoio, e o Sérgio Mota no Ministério das Comunicações, que tinha uma cabeça liberal. Ele não queria que a internet fosse uma Internetobras. O governo Fernando Henrique queria que a internet fosse privada, né? Para haver concorrência e aparecerem milhares de empresas e tal, como nós vimos que apareceram, né? Provedores de acesso até hoje, tem milhares por aí pequenininhos. Aí o contexto era o seguinte, vamos recapitular. Monopólio de telecomunicações ainda. A Embratel e as Teles, que constituíam a Telebrás, tinham o monopólio, e a Embratel queria ser a provedora .com, segundo eles, do Brasil. Eles seriam o único provedor. Esse negócio de RNP é coisa acadêmica e tal, etc. Vocês continuam aí, vocês alugam as linhas e façam as coisas que vocês estão fazendo aí. Mas comercialmente ia ser a Embratel, na cabeça comercialmente ia ser a Embratel. Aí é que foi a luta. Quer dizer, essa luta começou com a gente defender o conceito junto ao Ministério das Comunicações, o que foi fácil, com o Ministério, não com a Embratel. Que a internet não era telecomunicações, era um serviço de valor adicionado. Tá? Então, isso era um conceito que antes de qualquer norma, qualquer das coisas que foram feitas antes, tinha que estabelecer. Então, havia liberdade criativa. A gente podia ambicionar de implantar uma internet comercial no Brasil que não fosse pela Embratel ou pela Telebrás, como um todo. Aí, bom, essa foi uma liberada boa, conceitual. E nós falamos, então como é que nós vamos fazer? Eles não sabiam, a Telebrás não sabia nada de internet. Eles sabiam telecomunicações e mesmo assim nem tinha muita central digital, não. Quase todas, pouquíssimas. Começaram a aparecer algumas pequenas, fabricadas, enfim, no CPQD lá em Campinas e aqui em Belo Horizonte, a Batic, que fabricava. Mas era um negócio completamente longe da internet, de TCP/IP. Então, tomamos a decisão que todo mundo conhece. Vamos fazer um upgrade grande na RNP, onde estão as pessoas do Brasil que sabem operar internet, que conhecem, né, roteadores e tal, essa nova linguagem e o protocolo. Mas isso, quer dizer, como é que nós vamos fazer isso? Quer dizer, tem a parte financeira, comprar os equipamentos, alugar as linhas da Embratel, aí a 2 megabits por segundo, que já se conseguia fazer isso. Nesse ponto, o que foi o mais importante aí? Nós tínhamos que profissionalizar isso. Quer dizer, eu me lembro de uma reunião da comunidade de redes em que eu fui lá e disse, olha aqui, estava a comunidade toda. Falei, olha aqui, não pode ter greve, não pode, é 24/7, 365 dias por ano, não tem conversa. Tem que ver se tem gerador, não pode acabar a luz. Isso é serviço profissional. Vocês vão poder cobrar pelo serviço. Isso foi outra luta com as universidades, porque a universidade pública no Brasil, aquele negócio, se entrar dinheiro, vai para o orçamento da União. Tivemos outra luta. Isso era uma coisa atrás da outra. Sabe como? Então, as fundações de amparo à pesquisa que receberiam o dinheiro e que administrariam, quer dizer, para definir que isso eram recursos privados, que estavam entrando dentro de universidades públicas, principalmente as federais, que tinham um estamento mais complicado de aceitar esse princípio, mas deu certo, como sabemos, né? Então, aos poucos nós fomos... Aos poucos nada, foi bem de repente. Nós compramos os equipamentos, os roteadores, esse negócio. Quem é que liderava esse negócio, esse processo? Foi o Tadal. Quer dizer, na verdade era um bando maior. Tinha o DM, evidentemente, quer dizer, tinha preocupação com o DNS. Como é que vai ser isso? Nós vamos ter que ter mais bloco, vai ter que ter mais endereço IP, esse negócio vai explodir e tal. A comunidade acadêmica falando, não, vocês vão poluir a nossa rede, nós temos que fazer pesquisa, nós vamos ter que interromper para fazer experimento e tal. Eu falei, não, nós podemos conviver com isso e tal. Quer dizer, todas essas lutas em paralelo ao mesmo tempo. E com a Telebrás contra. E eu indo para os jornais, gente, tinha reunião e a imprensa, assim, 10, 20 repórteres. Eu tinha que dar entrevista coletiva, sabe? Desse jeito, quer dizer, o assunto internet ocupava toda a imprensa. Impressionante, a mídia toda. Então, foi tudo ao mesmo tempo, com uma energia
um momentum enorme, né? E o que aconteceu? No dia 30 de maio, 25 de maio, foi em maio de 95. Os dois ministros se reuniram e emitiram os documentos famosos. A portaria interministerial, definindo as regras do jogo, não é? Outra portaria e outras normas dizendo que a internet era serviço de valor adicionado, que não era serviço de telecomunicações, e que criou o Comitê Gestor da Internet, na época com 9 membros apenas, 5 da sociedade civil e 4 do governo. Não, mas espera um pouquinho, deixa eu entender aqui, porque foi uma aula excelente. Eu tô aprendendo um monte aqui da história aqui do Brasil na parte de telecomunicações. Então, foram várias tomadas de decisões, todas em paralelos, que você teve que lidar com a questão do OSI, a questão de salvar a RNP, de entender que aquilo era importante, de que não deixar um monopólio numa empresa, de abrir aquela rede de telecomunicações para várias outras empresas. E como todas não estatais. E todas não estatais. O importante era isso, é que o Sérgio Mota, ministro das Comunicações, ele determinou antes da privatização que aquilo era um serviço de valor adicionado que deveria ser provido pela iniciativa privada. Inclusive a RNP, né? Eu acho que você chamou de uma certa forma a atenção para isso daí, que hoje, até hoje, ela não é constituída como uma empresa de governo, né? Não, ela é uma organização da sociedade civil. Uma organização... na época ela é direto do CNPq. E depois se tornou uma organização... Chegou um certo ponto, porque o trato foi o seguinte: a RNP, nesse dia que foi criado o Comitê Gestor, com essas portarias e tudo, em maio de 1995, foi o seguinte: a RNP vai ser o backbone brasileiro da internet. Até que a iniciativa privada, a privatização da Telebrás ainda não tinha acontecido, aconteceu em 96. Eu acho que as leis e tal já tinham sido aprovadas, mas de fato, a Embratel virou uma empresa privada e as teles também foram privatizadas depois de 96, foi por aí. Mas voltando para 95, por que foi criado o CGI-BR? Por que naquele momento era importante criar esse comitê? Qual era a ideia? Bom, minha versão baseada na memória. Primeiro, havia pressões para que o Ministério das Comunicações coordenasse isso, seja o que for. Aí já se sabia que ia ser criada a Anatel, houve pressão para que a Anatel fosse a coordenadora disso. Tá? Quem é que vai supervisionar esse negócio? Era a Anatel. Não, mas não é isso, é coisa de agência reguladora de telecomunicações, não. E além do mais, precisava de ter uma representação multi-stakeholder. Quer dizer, quem são as pessoas, quem são os grupos, os segmentos da sociedade que tem a ver com a internet? Então, o governo tinha que ter, porque infraestrutura e tal, etc. 4. E chegamos em 5, que, se não me falha a memória, tinha representante dos usuários, que era o Silvio Meira, da comunidade acadêmica, era o Carlos Lucena, da PUC do Rio, tinha um especialista de notório saber, que era o Demi, tinha... que mais, hein? Do terceiro setor, que era o Carlos Afonso, o CA, tá lá na portaria. Eram 5 da sociedade civil, 4 do governo, maioria da sociedade civil. E para evitar que houvesse segundas intenções depois, ainda conseguimos colocar na portaria que criava que o coordenador do comitê gestor ia ser indicado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, em contraposição a ser indicado pelo Ministério das Comunicações. E o Mota deixou, o Sérgio Mota. Foi uma outra boa. Era tudo muito instável, nós estávamos criando um negócio, sabe, bem colado na iniciativa privada, num país em que esse negócio era uma estatal poderosíssima, né, a Telebrás. Então, e nós, assim, meio surpresos com o desenrolar das coisas, trabalhando feito uns doidos, né? O Tadal, Demi, a turma, Silvio, Leandro Taroco, esses coordenadores regionais, essas lideranças regionais das redes e tal, e a comunidade acadêmica, foi um negócio muito interessante. O Brasil até hoje continua, na minha memória, o único país que implantou uma internet, tornou disponível uma internet comercial com domínios, .com.br, os primeiros, nem me lembro, .net.br e tal, eram meia dúzia.
Só que depois é que foram criados mais domínios. Então, isso foi de uma vez, como se fosse um Big Bang. A internet comercial no Brasil, ela foi criada num Big Bang. Quer dizer, de repente, puf! De hoje em diante, vocês podem requisitar. Vocês se virem aí com sua tele local, as empresas. Conectem-se ao ponto de presença mais próximo, com uma linha dedicada. As regras estão aí, tinha os manuais sobre como fazer, tudo de jeitinho. É até curioso, né? Você falou da questão da internet como um serviço de valor agregado e da criação do CG, da norma da portaria interministerial que criou o CG lá em 95. E foram uma série de normas, de regulamentações feitas em 1995. Então, por exemplo, fim de 94 e começo de 95. A norma 4 também é de 31 de maio de 95, se eu peguei a informação correta aqui, que é essa que coloca no papel essa separação de serviços de valor adicionado para telecomunicações. Vocês foram muito visionários, né, nessa época aí, de conseguir fazer isso, conseguir articular o comitê gestor, foi algo bastante... Em retrospectiva, eu acho sim. O entusiasmo era um negócio contagiante, sabe? Porque a gente sabia o tamanho da coisa que a gente estava fazendo. Depois de um certo ponto, nós estamos, em certos aspectos, tirando dinheiro e velocidade, nós estávamos na frente da maior parte dos Estados Unidos. No sentido de que a gente já tinha um consenso dentro do governo e isso ia sair fora do governo e que aquilo era temporário. Então, fazia parte do acordo que a RNP seria o backbone, que daria conectividade e tráfego entre duas empresas privadas, pode passar por aqui, né? E conectividade também comercial, até que a iniciativa privada fosse capaz de suprir essa demanda, coisa que eventualmente aconteceu. Quer dizer, os primeiros provedores de internet, então, as primeiras, por exemplo, as BBS que foram se tornando provedores, o próprio Alternex, acho o nome lá do Carlos Afonso e tal. As primeiras conexões dessas empresas foram com a RNP. A RNP era o backbone da internet, também comercial na época. Eu não sabia disso. Era os pontos de presença cobravam pelo serviço, você via para sua tele local, uma empresa que... Eu achei que a própria Embratel, no final das contas, tinha assumido esse papel de fazer o... Não, foi a RNP. RNP. Depois a Embratel fez um backbone, a Vivo. Então, quando a gente fala que a RNP foi, assim, essencial para a construção da internet aqui no Brasil, a gente não está falando só de ser pioneira em trazer a conexão, ou só de formação de mão de obra. A RNP operou o backbone comercial. O backbone comercial. Isso aconteceu até quando? Não foi muito tempo, não. Foi pouco tempo, daí a iniciativa privada já se ajeitou para fazer as conexões. Depois da privatização, as empresas que compraram, né? Quer dizer, tinha a Telefônica. Começaram a oferecer o serviço comprou de São Paulo. E foi o grupo mexicano que comprou a Embratel. Telex, não era? Ou algo assim, não me lembro também. Mas eu me lembro de uma coisa interessante, é que no calor dessas decisões, eu me lembro de uma reunião lá no Banco Itaú, São Paulo, uma reunião promovida pela Itautec. E era para eu falar sobre essas coisas, eu era chamado para falar sobre o que nós estávamos fazendo aqui no Brasil, em tudo quanto é lugar. Eu fui a Damasco, na Síria, um monte de países que pediam, Venezuela, México, para mostrar o que nós estávamos fazendo aqui no Brasil, porque eles queriam copiar. Chega o Olavo Setúbal, na época vivo, o Olavão, ele chegou com um cartão de visita assim e falou: quando é que eu vou ter isso aqui? E me mostrou um endereço de e-mail. Gente, isso foi em 1995, segundo semestre de 95. Eu falei: olha, dentro de poucos meses, doutor Olavo, vai ter seu endereço de e-mail e vai ter... Isso é recente. Você pensa bem, isso é uma coisa bem recente. Né? A gente fica pensando que a internet teve aí desde sempre, não era não. Mas enfim, essa é a história, quer dizer, dessa transição. Tem muitas vinhetas, muitas coisas que aconteceram nesse período aí. Deixa eu voltar só para um ponto que você não citou, mas outras pessoas que a gente
com quem a gente conversou e que a gente escuta falando da internet geralmente citam, que foi a Eco 92. Qual foi o papel, na sua visão, da Eco 92 em todo esse processo de trazer a internet comercial para o Brasil? A Eco 92, quer dizer, o principal protagonista nisso, os dois principais, foram o Tadal e o Carlos Afonso. Eles usaram o Betinho, que era o diretor, criador do IBASE, é o Instituto Brasileiro de Análise e Estatísticas, era o Instituto do Betinho. O Carlos Afonso era o braço direito do Betinho e o manda-chuva técnico, muito competente. E ele era amigo do Sérgio Mota, o Carlos Afonso. O Carlos Afonso e o Betinho, né? Os dois eram. E houve a história de vai ter a Eco 92 no Brasil e precisava de ter conectividade à internet, não ia passar vergonha e tal. Então, isso foi em plena época que a RNP estava quebrada. A RNP, para todos os efeitos, não existia, só existia a sigla, tá? E o IBASE era o IBASE, era um ponto de presença ligado direto no exterior através da rede Alternex e que o Betinho, Carlos Afonso, a turma colocou a serviço da Eco 92. Então foi uma conexão do evento com o exterior e com os pontos no Brasil que estavam ligados à Alternex, eu não me lembro quais são essas alturas, durante o evento. Então, isso foi uma coisa muito bem feita, pioneira, porque as velocidades eram baixas, pegou muito bem, o evento pôde contar com internet, as pessoas conversavam com o exterior e tal, mas isso é um evento desvinculado da história da RNP ter recebido o upgrade e ter funcionado como um backbone, primeiramente acadêmico e depois da virada da chave, durante um certo tempo, muitos meses, funcionar como um backbone comercial no Brasil. São duas histórias. O evento da Eco 92 durou enquanto durou. É claro que a Alternex e o IBASE, etc., continuou exercendo o papel dele e tal, mas não é parte, digamos assim, do desenvolvimento da RNP, a não ser pelo fato de que o Carlos Afonso e tanta gente também participaram, né, dessa luta toda. O Comitê Gestor da Internet, eu queria pedir para você voltar um pouquinho para o processo de criação dele, falar um pouco da sua participação, mas também eu queria entender se ele foi algo que veio só por iniciativa do governo ou se outros grupos. Eu imagino, por exemplo, que o Carlos Afonso e todo esse grupo da sociedade civil estava envolvido e estava participando desse processo de pensar, imaginar um comitê multi-stakeholder, ou não? Isso veio do governo? Não veio do governo, não. Iniciativa privada estava envolvida? Já o pessoal, por exemplo, das BBS e que já tinham esses protótipos aí de Quem estava envolvido mesmo era essa liderança que geria a RNP. E mais algumas lideranças acadêmicas, como o Carlos José Lucena, o Silvio Meira em Pernambuco. Quer dizer, eram as pessoas que se entusiasmaram com a ideia de participar. A gente se reunia muito, sabe? Era um grupo de... Teve professor americano que publicou livros sobre isso, o Ernest Wilson. Ele veio, nos entrevistou na época, falando sobre quais são os condicionantes para aparecer uma situação favorável, a tempestade perfeita. Então, veio da academia. Veio da academia e do terceiro setor e da iniciativa privada. Quer dizer, a composição do primeiro comitê gestor, essa composição ela reflete as lideranças mais ativas da época. O governo entrou, quer dizer, essa foi uma proposta que foi feita por nós que estávamos nessa luta aí, para o governo. Mas você estava no governo nessa época? Sim, mas, quer dizer, eu não sou funcionário, eu não era funcionário do ministério, quer dizer, eu estava lá, não é? Como o Sérgio Mota estava lá, como o Vargas, quer dizer, era uma visão, digamos, de Estado, né? Uma visão de Estado e não de governo. A gente estava fazendo uma coisa que a gente sabia que ia ter duração e cuidamos de ter representatividade, porque era tudo muito frágil. Então, como é que a gente faz um edifício que é o mais inexpugnável possível? Tem que ter esses setores aqui da iniciativa privada e tem que ter governo também, porque se não tiver, isso não vai durar.
Mas o governo é minoria. Mas isso desde o começo já foi pensado que o governo seria minoria? Sim, e isso não foi fácil, não. Sabe? Imagino. Quer dizer, tudo isso, você imagina num clima em que tudo era estatal, você fala, vai ter um comitê que vai coordenar a internet no Brasil. Até a portaria falava que o comitê gestor era responsável até por funções que hoje são da Anatel, que é cuidar da concorrência. E na decisão da escolha do primeiro coordenador, né? Que você foi o primeiro coordenador do CGI-BR, como que foi? Nós colocamos na portaria que quem nomeava o coordenador do comitê gestor era o Ministério da Ciência e Tecnologia. Isso tudo muito frágil. Uhum. Pelo menos não vamos deixar que seja o Ministério das Comunicações, porque senão esse negócio vai revalar depois lá para a Anatel. Nessa primeira versão do comitê gestor, que saiu dessa portaria interministerial, todos os membros eram nomeados pelo governo, né? Não existia ainda as eleições. Não. Esse primeiro teve que ser assim, né? Uhum. Teve uma portaria, que foi nesse mesmo dia, ou no dia seguinte, saiu uma portaria nomeando. E isso do coordenador vindo do Ministério de Ciência e Tecnologia perdurou depois na reforma do comitê gestor e na versão que existe hoje aumentou do comitê de número, gestor. porque os setores da sociedade que estão envolvidos com a internet multiplicaram muitas vezes, né? Então, o tamanho foi uma necessidade, mas depois, quer dizer, esses processos de eleição e tal, com o amadurecimento da comunidade e a respeitabilidade conquistada pelo comitê gestor, enfim, permitiram a continuidade disso, a estruturação que ele tem e a autoridade, né? Que é hoje. E quais eram os primeiros desafios que vocês tiveram aí no CGI-BR? Porque foi criado e o que vocês começaram a enfrentar? No mundo inteiro havia uma discussão complexa sobre como é que fica. Havia várias, mas uma delas era assim: quem é que vai cuidar do DNS? Quem é que vai cuidar dos blocos de endereço IP? Então, essa era uma. O comitê gestor recebeu a incumbência no Brasil de coordenar ambas as coisas, né? A participação do DEME nisso foi fundamental e da FAPESP para fazer essa transferência, porque o DNS e tudo nem era a FAPESP, era o DEME e o GOMID. É a figura do DEME que recebeu do João Postel bloco de endereço e a responsabilidade que ele já tinha recebido antes de gerir o DNS do .br. As coisas eram assim naquele tempo, né? Então, o primeiro desafio maior mesmo era criar uma estrutura de governança sólida e que fosse capaz de gerar recursos para se automanter. Até essa época, o registro de nome de domínio era gratuito, não podia ser mais. Tinha muita gente que registrou milhares de nomes de domínio, tá, etc. E deu um problemada, mas isso foi resolvido em pouquíssimo tempo, porque eles protestaram, não pode cobrar, o que é isso? Imagina. Então, isso tudo foi a criação de uma estrutura profissional, ter os equipamentos, a banda, pontos de troca de tráfego, onde colocar, quem é que vai gerir, onde é que tem banda. Naquela época, hoje você tem muitas opções, quer dizer, de locais onde você pode colocar uma coisa dessa, né? E as preocupações com a estabilidade e tudo que o comitê tem, inclusive tomando providências recentes, negócio de Alphaville e tal, enfim. Tem coisas que são preocupações de como manter a máquina funcionando, né? E na época não tinha nada, era DEME, Glaser, nós, tinha, sabe, algumas coisas cedidas pela FAPESP. A FAPESP, que era o cofre ainda da coisa, tinha esses recursos, foram usados da FAPESP para pesquisa, para estruturar. Mas é bem interessante falar isso, porque hoje a gente vê o comitê gestor se debruçando em outras questões de governança que não são tão ligadas com essa infraestrutura técnica, porque isso hoje, vamos dizer assim, bem azeitado, bem resolvido. Então, ninguém... Assim, tem pouca discussão em torno
governança, sei lá, de distribuição de números IPs ou de nomes de domínio, mesmo de pontos de troca de tráfego e tal, isso não é assunto já mais de um comitê multi-stakeholder para ter que olhar para essas coisas, embora alguns temas como, sei lá, a implantação do IPv6 hoje ainda sejam um desafio bastante grande de certas tecnologias aí, mas naquela época era o básico, né? A gente estava construindo a internet aqui. Tinha que ter a certeza que nós íamos aguentar o tranco da demanda. A demanda ia explodir, a gente sabia, então nós temos que ter uma infraestrutura que aguente isso. Temos que treinar pessoas. Houve um programa grande de treinamento de pessoas, né? Coordenado Newton Faller, da UFRJ, que coordenou isso. Enfim, era tudo ao mesmo tempo, né? E uma energia imensa que foi necessária para isso. Mas nós tínhamos essa energia. A própria RNP, eu acho que funcionou por muito tempo. Se bobear, ainda funciona hoje como uma fonte de mão de obra para o mercado privado aqui no Brasil, dúvida, né? A gente vê muita gente hoje em empresas aí importantes para a internet, privadas, e que começaram em algum POP da RNP lá atrás, nessa época aqui. A gente vê isso ainda se repetindo hoje. Um dos argumentos que nós usamos para colocar a RNP como gestora do backbone comercial naquela época era o seguinte: isto é o laboratório ideal. Quer dizer, nós vamos ter dentro da universidade uma operação para valer, para que os estudantes de ciência da computação que trabalhem na área de redes tenham um treinamento profissional, além do treinamento acadêmico, um treinamento profissional dentro da própria universidade. Isso funciona até hoje, não é? É exatamente o que você está falando, você tem toda a razão. Quer dizer, é um celeiro de talentos. Mas por quê? Porque você tem um laboratório ideal, você opera uma rede de verdade. Não é um negócio assim de livro e tal, não. É para valer mesmo. E com equipamentos que são os mesmos que você vai encontrar na iniciativa privada. Eu queria voltar um pouco nessa questão do coordenador do comitê gestor ser do Ministério de Ciência e Tecnologia, porque é até hoje, e do quanto isso está alinhado com a questão da internet não ser telecomunicações, ser considerado um serviço de valor agregado. Por quê? Hoje, se a gente for perguntar pro cidadão comum aí, que assiste a grande mídia e tudo mais, para falar de internet, falar de telecomunicações, há uma grande mistura, há uma convergência tecnológica, ou pelo menos as pessoas que são usuárias comuns aí da internet misturam os conceitos. A gente vê certamente a imprensa misturando bastante esses conceitos. E eu queria perguntar aqui, na sua opinião, essa escolha do Ministério da Ciência e Tecnologia como coordenador do CGI foi acertada? E ela ainda é acertada hoje? Essa separação que foi pensada lá atrás da internet de telecomunicações, ela continua fazendo sentido hoje em dia? E ela de fato foi uma separação correta, olhando em retrospectiva? Qual que é a sua opinião? Com certeza, a internet é um serviço de valor adicionado, não é telecomunicações. Esse é um entendimento mundial. Isso, a pilha, né, stack de serviços, quer dizer, de infraestrutura, né, os serviços básicos, tal, acesso às coisas, a internet é uma camada acima, quer dizer, é mais um serviço implementado com um protocolo específico em cima de uma estrutura que no passado era principalmente usada para voz, mas hoje a maior parte do tráfego, de longe, mas absolutamente, é dados para as empresas de telecomunicações. Aliás, a voz virou dado também, mas enfim, a distinção até ficou irrelevante, porque virou tudo dados. Então, existe a carrier, né? Quer dizer, como se fosse uma portadora, né? Que são serviços de telecomunicações. Eles implementam outras coisas deles lá e tal, mas a internet é mais um serviço, enfim, que é implementado por sobre a camada de telecomunicações. Em que muitos países você tem ainda a empresa estatal é a mais forte, a Deutsche Telekom, por exemplo, na Alemanha e em outros lugares,
Mas a internet não, a internet é uma coisa que todo mundo pode ser provedor e tal, né? E pode, quer dizer, outras pessoas podem fazer outros backbones e tudo, enfim. Não tem mais isso, não. Isso tem uma relevância muito grande, porque isso remete a mais uma importância do Comitê Gestor. Eu me reporto ao Marco Civil. Foi uma conquista magnífica, que foi copiada, invejada, no bom sentido, por maioria dos países do mundo. Tá? Essa vitória que nós tivemos na época que tivemos, que é de separar as coisas, não é? Aquela questão de que o provedor de acesso não é responsável pelo que se armazena lá no servidor dele. Era só o que faltava, que eu cheio de ficar de polícia ali. E várias outras coisas. Numa lei pequena, que é uma coisa que para não permitir ambiguidade. Lei muito comprida tem buraco, tem falha, né? Uma coisa curtinha, né? Então, onde eu vejo hoje, quer dizer, já está acontecendo há algum tempo, o papel, a respeitabilidade e o papel do Comitê Gestor. Já está acontecendo. Nessa confusão entre regulação de conteúdo e liberdade de expressão. É uma preocupação legítima, certo? É uma preocupação legítima. Você tem que estabelecer, você não pode chegar e deixar um sujeito ir na internet e ficar fazendo site ensinando a fazer bomba, a explodir isso e aquilo, e incitando... Enfim, existem tantas coisas impróprias para as quais já existe legislação. Esse é que é o ponto, já existe. Tá? O fato, quer dizer, senão nós íamos ter que ter crimes por telefone, crimes com faca, tipificação de crime pelo instrumento. Não é assim, não é? Então, agora, por outro lado, quer dizer, você não pode regular conteúdo sem ameaçar a liberdade de expressão. Aí vem a pergunta fundamental. Quem é que traça a linha? Eu tenho muito medo de ser o governo. Qualquer governo, certo? Tenho muito medo. Então, quem é que vai ser chamado, e já está sendo chamado, a opinar e que tem a formação técnica e o lastro intelectual para fazer isso no Brasil? O Comitê Gestor, na minha opinião. Porque é muito fácil para um legislador bem intencionado ele cometer um erro técnico e elaborar um texto legal que vai ter consequências que ele não pensou nelas, tá? Então, essa é uma discussão mundial, isso não é um problema brasileiro. Como é que fica essa linha divisória entre a necessidade de não deixar haver abusos na internet, em particular nas redes sociais, e a liberdade de expressão? Legal que você comentou dessa responsabilidade mais atual aí do Comitê Gestor e de como que era antigamente, mas agora a gente tá falando de um período de 30 anos, né? Eu queria comentar um pouquinho, eu queria que você pudesse falar sobre das conquistas, os desafios e essa responsabilidade que foi mudando ao longo do tempo, durante esses 30 anos. Como que você enxerga? As responsabilidades do Comitê Gestor foram aumentando, além de mudar. Elas foram aumentando. Tem as questões de segurança, tem CERT, enfim, tem tanta coisa, não é? E cursos, e a parte de educação, e ajudar outros, enfim, gestores de DNS, enfim, o Comitê Gestor tem múltiplas atribuições, pesquisa, dados, estatística. Quer dizer, tudo isso vem com a maturidade, com as necessidades advindas de uma internet madura no país. Poderia ser muito melhor se nós tivéssemos uma infraestrutura de telecomunicações melhor ainda. Mas quando me perguntam o que você acha que o Comitê Gestor devia estar fazendo, eu falo, olha, ele devia estar se preparando para o que vem. Coisa que eu acredito que ele está. Tá? Qual é o sinal que eu tenho de que o Comitê Gestor está funcionando bem? Quer dizer, pelo menos do meu ponto de observação. É porque não faz ruído. Quantas coisas... Se tivesse problema no DNS, quer dizer, aí já é um nick, né? Mas mesmo com o Comitê Gestor, você vê pouco, sabe? Você ouve falar pouco. Quando ouve falar, é porque o Comitê Gestor foi chamado a opinar e emitiu uma opinião, como sempre, bem abalizada, bem pensada, madura. A gente não pode
se descuidar agora, tá? Dessas coisas. Vem, essa questão, ela fica menor até essa questão da discussão entre o conflito, entre aspas, entre a necessidade de coibir abusos e a necessidade de garantir liberdade de expressão. As coisas vão complicar muito mais, estão complicando com a inteligência artificial. Esse pedaço tem uma importância que está me preocupando, quer dizer, isso é a minha preocupação atual, que é o seguinte: uma das coisas que está, quer dizer, com o sucesso de ChatGPT e outros Large Language Models, e esse sucesso, essa hype toda aconteceu porque pela primeira vez um aplicativo de inteligência artificial foi colocado diretamente na mão do usuário leigo, então explodiu. Ao mesmo tempo, quer dizer, já há algum tempo antes, estávamos já preocupados, quer dizer, quem está trabalhando com a inteligência artificial, com um problema desses algoritmos que lidam com base de dados muito grande, com coleções de treinamento muito grande, que é o problema da explicabilidade do resultado. Esses algoritmos são tão complexos, o modelo é tão complexo, que você recebe um resultado, sabe que ele está correto experimentalmente, mas você não é capaz de explicar como é que o modelo chegou àquele resultado. Esse negócio tem consequências profundas. Primeira é sobre a ciência e o método científico em si. Quer dizer, o método científico ele é lastreado não só na demonstrabilidade, como na reprodutibilidade do experimento. Quer dizer, um experimento, o cara chegou e falou, eu fiz esse experimento aqui, deu esse resultado. Se você replicar, tem que dar o mesmo resultado, não é? A ciência que nós conhecemos, que produz tudo que nós já produzimos em engenharia, em ciências da vida, vacinas, ela é baseada nesse princípio. O que acontece quando nós passamos a funcionar com algoritmos maravilhosos que nos dão respostas incríveis e rápidas para problemas complexos e nós não conseguimos explicar como é que, para nós mesmos, como é que o algoritmo chegou, o modelo chegou naquela conclusão. Quer dizer, isso abala o edifício da ciência e do método científico. Então, o problema da explicabilidade ele tem que ser enfrentado, já está, tem gente trabalhando nisso, mas o problema é que, pelo menos no meu ponto de vista, esses algoritmos e essas aplicações estão vindo muito rapidamente, quer dizer, a rampa de crescimento das aplicações e plugins desses Large Language Models, especializações, estão acontecendo muito rápido e a explicabilidade continua no zero do mesmo jeito. Ninguém consegue explicar. Essa é uma. Estendendo mais ainda. Por que eu estou falando isso? Eu estou vendo o comitê gestor vai ser chamado a opinar sobre isso. É sobre esse tipo de problema que eu acho que estão os desafios que o comitê gestor vai enfrentar nos anos que vêm aí. Tá? Os desafios já estão. E é essa nova classe de coisas que as pessoas têm que ter um imenso conhecimento técnico, coisa que em geral falta ao legislador. Essas coisas acabam desembocando em normas e leis e tal. O legislador, a maioria dos deputados e tal, etc., é advogado. Tem muita gente da área de humanas e tal. Pelo menos na minha observação, né, eles não têm formação. Quantos deputados teriam formação técnica em inteligência artificial, em internet, essas coisas, para poder opinar a respeito desses problemas que exigem um entendimento mais profundo? Sabe? Quem é que tem moral? Quem tem cabedal e competência e respeitabilidade para coordenar grupos de trabalho, para tratar de desafios desse tamanho? Para mim, na minha opinião, é o comitê gestor. É o locus para onde convergem essas competências. Não é? Então, como é que vai ficar? Quer dizer, cada vez mais certas tarefas vão ficar mais delegadas à inteligência artificial. Então, os casos triviais que nós estamos vendo são do tipo interpretação de imagem de radiologia para diagnóstico de câncer, por exemplo. Quer dizer, o médico que não estiver usando um aplicativo de inteligência artificial para fazer isso, ele vai ser superado. Quer dizer, não é o médico que não vai ser substituído. Quem vai ser substituído é o médico que não usa o sistema de inteligência artificial para auxiliá-lo no diagnóstico. Esse é um caso trivial, porque a última palavra não pode ser de um sistema, de um algoritmo, tem que ser de um médico. Então.
Mas o diabo está nos detalhes, não é? Quer dizer, nem tudo vai ser assim. Existirão muitas decisões na justiça. Processos vão ser automatizados. Quer dizer, e cada vez mais você vai verificar que as decisões que o algoritmo deu são corretas, apesar de que você não sabe de onde ele tirou aquilo, sabe? Quer dizer, você não consegue explicar a linha de raciocínio, o algoritmo não te dá a linha de raciocínio que ele seguiu. Então, essas coisas são problemas que a humanidade está enfrentando já e vai ter que enfrentar cada vez mais com maior nitidez. Aí o comitê gestor vai ser chamado a opinar sobre essas coisas. Você comentou essa questão do comitê gestor ter que se preparar para essas dúvidas aí que vão aparecer em torno desse ambiente novo de IA. A gente tem outras disrupções tecnológicas à vista aí, como a computação quântica também. Mas você já tinha comentado lá atrás sobre essa questão da privacidade versus... não, privacidade não, era sobre a questão da liberdade de expressão. E os abusos. Os abusos. E disse que o comitê gestor e está se debruçando sobre isso e é um ambiente adequado para a discussão dessas questões, por ser multi-stakeholder, da mesma forma que era um ambiente adequado lá atrás, no comecinho da internet, onde as questões eram mais técnicas, né? Então eu quero ver se eu entendi bem essa sua visão com foco no comitê gestor. Então, essa formação multi-stakeholder lá atrás, que foi com certeza muito acertada para esse início da internet, para esses desafios mais técnicos, ela continua sendo acertada hoje para esses desafios que a gente tem em torno aí das aplicações e dos serviços de internet. E você acha que ela também continuará válida para esses desafios futuros aí que já estão batendo na porta da gente? O comitê gestor, na sua formação atual e com essa mistura de governo e sociedade civil, com o Ministério de Ciência e Tecnologia à frente, ele continua um fórum adequado para cuidar disso? Essa é a cultura brasileira. Essa foi a solução que nós costuramos. Essa foi a instituição que nós criamos, nós brasileiros. Em outros países pode haver até outros fóruns que sejam para eles adequados à discussão dessas questões que já estão aí e que virão. Mas no Brasil eu continuo achando que não há um substituto para o comitê gestor para dar a visão equilibrada, correta, principalmente quando a parte técnica é complexa e as consequências sociais para as instituições da sociedade são profundas, dependendo do rumo que a decisão toma. O comitê gestor, até hoje, ele nunca foi um mecanismo de regulação. Então, toda essa questão da internet, a que se pese o Marco Civil, que surgiu aí garantindo certos direitos, mas o comitê gestor não é um mecanismo de regulação da internet, é um mecanismo muito mais de discussão ou consultivo do ponto de vista do governo. Hoje existe muita gente que pensa que esses problemas, esses problemas que nos batem à porta e os que já estão aí, eles necessitam de regulação, e talvez que a internet, que tem uma questão aí, tem questões como soberania nacional e outras envolvidas que precisariam, vamos dizer assim, de uma mão mais pesada sobre isso daí. Eu gostaria de ouvir a sua opinião, já imagino pelo resto dos comentários, mas gostaria que você explicitasse um pouquinho. A resposta para isso sempre foi e sempre será a democracia. Quer dizer, você tem que ter todos os lados da questão analisados e ouvidos e ter representatividade para tomar a decisão, não é? Colocando em termos, digamos, esperançosamente nítidos, existe um tsunami de resultados tecnológicos complexos que estão tomando de assalto, no bom sentido, a sociedade. A sociedade está assustada com isso e há pessoas que veem nisso oportunidade, há outras que veem mais o lado da ameaça. Nós estamos vendo isso. E a gente consegue ver as pessoas rapidamente se ela enxerga mais oportunidade do que a ameaça. Na verdade, existem as duas coisas, não é? Então,
os desafios não só já estão aí, como vão ficar mais complexos. Eu reafirmo que eu acho que o Comitê Gestor é a melhor instituição que nós temos no Brasil para coordenar, assessorar, por exemplo, o legislativo, todos os ramos de governo, tá? Todos os segmentos, né? E continuará sendo, a menos que se crie outra coisa que o substitua, que eu acho muito difícil, tá? Agora, mão pesada é justo o contrário, que eu acho, sabe? O que precisa é de mão leve. Nós temos que ter cuidado, principalmente para não inibir criatividade, liberdade de expressão, ao mesmo tempo em que incentivamos mais desenvolvimento tecnológico. É preciso atacar essas coisas, enfrentar com serenidade e não pode ter, respondendo a sua pergunta, mão pesada, não. É justamente encontrar esse equilíbrio com serenidade que é onde reside o sucesso. A gente comentou aqui na gravação algumas vezes sobre a internet ser um serviço de valor agregado. Eu fiquei bem empolgado em descobrir que você foi uma das pessoas lá dentro do governo, na época, dentro do Ministério de Ciência e Tecnologia, que ajudou a consolidar esse entendimento, que depois se tornou lá a Norma 4, que depois baseou toda essa até a existência do Comitê Gestor em seguida, né? E a gente teve recentemente uma resolução da Anatel que aboliu a Norma 4 a partir de 2027, não vai valer mais. Então, a partir de 2027, pelo menos em termos de regulação, não existe mais separação entre telecomunicações e internet enquanto SVA. Em termos de regulação, fica tudo uma coisa só. E a justificativa apresentada para isso foi a questão tributária e fiscal. Se disse que a única razão de existir essa separação, na verdade, é uma questão de planejamento tributário hoje dos provedores que usam isso para conseguir alíquotas diferentes e que isso não faz mais sentido atualmente, né? Até que com a nova reforma aí, fiscal, isso meio que já iria acabar, e não faz mais sentido, isso não está sendo algo positivo, então vale a pena acabar essa separação. Isso vem também dentro de um contexto em que a gente tem um projeto de lei que traz a supervisão do Comitê Gestor para a Anatel. A Anatel passaria a ser supervisora do Comitê Gestor e já teve um posicionamento oficial da Anatel concordando com esse projeto de lei e vamos dizer assim, subsidiando o Ministério das Comunicações para que de uma forma favorável a esse projeto de lei. Então, eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre esses temas, para a gente até chegar aqui no final do episódio. Essa é uma dessas coisas que parece simples, mas não são. Quer dizer, primeiro, do ponto de vista técnico, a internet é, sim, um serviço de valor adicionado. Não é telecomunicações. Eu discordo. Em segundo lugar, você passar... Vou pular para a última coisa que você disse. Você passar a uma agência reguladora de telecomunicações para supervisionar um comitê que é multissetorial, não é só de telecomunicações, não é só de internet. Na verdade, a grande maioria das pessoas que estão lá estão vendo, são os interesses da sociedade e que já mostrou que está funcionando, quer dizer, tem dado, digamos, consultoria, conselhos, pareceres abalizados, equilibrados, não é? Eu vejo um grande perigo nisso, sabe? Exatamente por causa daquela questão da regulação de conteúdo. Uma agência de telecomunicações que justifica, por questões fiscais, tributárias, a abolição de um princípio tão fundamental quanto esse, de serviço de valor adicionado, onde vai parar? Quer dizer, todos os serviços de valor adicionado vão ser regulados pela Anatel também? Quer dizer, vão ser regulados por telecomunicações? Quer dizer, como é isso? É só pelo fato de que é parecido, que usa intensamente a regra? Eu acho que a parte técnica, sabe?
tem que prevalecer nisso. Isso é um serviço de valor adicionado e o perigo que nós corremos é de haver manipulação para um lado ou para o outro do espectro político na regulação de conteúdo, agredindo frontalmente a liberdade de expressão à conveniência do governante de plantão. Isso não pode, né? Eu acho que o Comitê Gestor toma a liberdade de sugerir, deveria se manifestar sobre isso. Muito obrigado, Ivan. Realmente a conversa foi muito boa. Você tem muita coisa para falar. A gente gostaria até de convidar você para participar de outros episódios aqui com a gente do podcast. Até porque a gente, né, Moreira, estamos diante aí de uma pessoa que foi premiada no Hall da Fama da internet. Então tem muita história para contar. Eu gostaria de pedir agora um último comentário seu. Talvez a gente falar um pouquinho do legado do CGI-BR, o que ele traz aí para o mundo. E também, talvez deixar uma mensagenzinha para os próximos 20 anos, quando a gente completar 50 anos do CGI-BR. Vamos pensar lá para o futuro coordenador, que mensagem você deixaria para ele? Bom, primeiro o legado do Comitê Gestor é a sua respeitabilidade, o cabedal, o cacife conquistado, merecidamente conquistado, por tudo que fez. Quer dizer, nós comentamos sobre várias dessas coisas aqui e o meu desejo, que tem uma preocupação embutida, que é com passar o bastão, não é? Quer dizer, a geração que criou o Comitê Gestor está aí ainda, que implantou isso, que fez esses experimentos. Então, existe um ditado que diz que todo projeto piloto está fadado ao sucesso. Esse foi mais um. Existe, como todo projeto piloto, que eu estou considerando ainda, o problema da generalização, da permanência, de manter a chama acesa, não é? Então, ao me preocupar no bom sentido, quer dizer, chamando a atenção, convidando os colegas a pensar em fazer a transição a mais macia possível, pouso mais suave possível, para que assuma uma nova geração de líderes, de lideranças e de pessoas pensantes no Comitê Gestor. Os desafios que vêm à frente são imensos e eu continuo acreditando firmemente na competência do Comitê Gestor por causa de sua respeitabilidade conquistada e a sua estrutura de governança para enfrentar esses desafios com galhardia. Bom, muito obrigado, Ivan. E já falando, queremos ainda ouvir a história do Todo BR, aí, o buscador, né, brasileiro, e do modelo de espiral de desenvolvimento tecnológico, né? Vai ser um prazer. Muito obrigado aí pela participação. Obrigado a vocês. Obrigado.